Oi, gente, tudo bem? Aqui tudo bem. Não tudo bem, mas bem, dentro do possível, mas conseguindo estar bem dentro do que me acompanha, né? Que se chama família. Isso eu não tenho nenhuma queixa, graças a Deus. É o meu principal alicerce de tudo isso que está acontecendo. Eu só não me manifestei antes ou ontem, né? Porque eu estava no meio de uma turnê, chegando para fazer uma turnê, e quando veio essa notícia, né? Esse vazamento de um sigilo, eu fui pego de surpresa, assim como muitas pessoas, e eu, por uma questão de segurança e respeito, tanto as pessoas, público, que iriam participar desse momento, dessa turnê, né, das apresentações, quanto a minha segurança também, né? E eu quero dizer para vocês que sobre esse assunto eu sempre quis falar, só que eu não falava antes porque era um sigilo, assim como é um sigilo até hoje, e que hoje foi quebrado, não pela gente. Mas o mais importante de tudo é que eu sempre quis falar sobre isso, né? E eu, de certa forma, eu falava já sobre isso, através dos meus personagens. De 4 anos para cá, que é o tempo que eu não vejo a minha filha, eu falava no Jorge, no final das cenas da Praça Nossa, uma frase de impacto. Ao mesmo tempo, eu também tenho muitas frases minhas, de depoimentos e de desabafos, no meu Instagram mesmo, né? Sobre tudo tem uma alusão ao que eu estou passando e que ninguém sabia. Por quê? Porque era sigilo. E eu mantive esse sigilo. A minha principal força é justamente dos meus filhos. A minha principal força é principalmente dos meus filhos. Que todos eu assumi. Não tem como alguém falar que eu não assumi nenhum filho. Assumi de forma de registro, né, dessas formas burocráticas, mas principalmente a forma de amor e acolhimento. Essa foi a principal forma que eu assumi meus filhos. Todos eu assumi. E nessa situação que foi exposta dentro de um sigilo que não era para ser quebrado, eu já queria ter falado há muito tempo sobre isso. Eu tentava poder falar, mas aí a assessoria jurídica, as pessoas que me acompanham, sempre disseram, não, cara, tu vai ter um dia que tu vai poder falar. Não queria estar falando dessa forma. Mas o que acontece é que eu recentemente, há um ano, eu consegui falar um pouco mais sobre isso, né? Num podcast que teve até um corte que já está exposto, que já foi exposto para as pessoas. Ali já podem ter uma ideia do que estava acontecendo. Eu vou ser breve, não quero demorar, e vamos lá. A principal situação, eu fui absolvido em primeira instância com méritos, né? Porque além de ser absolvido por não ter provas, eu fui absolvido por ter participado de todas as provas que eu pedi para fazer, que eu incentivei a fazer, incentivei a toda a situação para que eu fizesse. Então, já que querem saber de mim, já que estão falando alguma coisa de mim, por favor, pesquisem a minha vida, vão atrás de mim então, vão atrás de mim, busquem, me deem ferramentas, me deem situações, me deem testes, me deem provas, me deem o que for para eu participar, para eu fazer, para eu estar de peito aberto para fazer. E fiz todos, e todos foram favoráveis, né? Por isso que eu fui absolvido em primeira instância. E aí tem as questões de recorrer, tem todos os processos e vão seguir, só que todos os testes que eram para ser feito, todas as provas que precisava fazer, eu fiz. Todas. Não tem ninguém que pode dizer, mas essa não foi todas. E todas foram favoráveis. Todas foram favoráveis. Porque eu não sou pai de 4 anos para cá, que é o tempo que eu não vejo minha filha. Eu sou pai há 27 anos, né? Minha filha tem 26, mais velha, contando a gestação. 27 anos, de 5 filhos, que todos foram acolhidos da melhor forma. Todos foram acolhidos da melhor forma. Minhas filhas mais velhas moravam comigo até pouco tempo. Moravam comigo, minhas 2 filhas mais velhas, né? Mais velhas, e há pouco tempo não moram porque elas se tornaram adultas, né? Uma estuda arquitetura, outra faz música, e elas seguem a vida delas, mas sempre nos meus braços. E elas que me seguram, né? Assim como meu filho Murilo, assim como meu filho Ben, que são completamente apaixonados por mim, assim como eu sou por eles. Todos. E sou amado por todos da minha família, amigos e tudo. Então, é uma grande prova que eu estou passando e eu vou seguir caminhando de peito aberto, cabeça erguida, porque quem não deve não teme.
Eu queria agradecer ao número de pessoas que estão manifestando o seu carinho, sem nem perguntar detalhes, que eles não querem nem saber o que houve, só quero te dizer que eu estou contigo. Então isso tudo, tá, muito obrigado, tá? São 99% das pessoas assim, porque tem a porcentagem que compra manchete, sem ver a história, né? Então, tanto que eu falei no podcast que teve o corte recentemente, que a gente postou ontem, vai atrás da história, vai atrás da história, vai atrás da história. E eu vou seguir com essa força, vou seguir, né, tendo que às vezes ver minha mãe do nada tá rezando e ela vai seguir rezando, porque a gente também tem muita fé, e ela segue nessa oração. Quando eu olho para minha mãe, tá minha mãe na janela rezando, ela tá mais preocupada do que eu, porque é mãe. Então, quem é mãe, quem é pai, sabe quando mexe com o filho, né? É outra situação. Eu tô como pai aqui, mas eu olho para minha mãe e eu consigo me ver como filho, né? Passando por uma situação como essa. Então, só agradecer. Agradecer, a gente vai seguir agora, né? Sigo dizendo que eu fui absolvido com méritos na primeira instância, em primeira instância, né? Não sei muito o linguajar. E eu não expus, porque era sigilo. Aí eu não expus. Aí quando veio essa segunda situação, né, que está sendo investigada ainda, né, aí foi exposto. E aí agora eu estou falando sobre essa exposição que me colocaram. E eu só quero que quem botar a mão no fogo não vai se queimar. É só isso que eu quero dizer para vocês. E eu vou seguir com o peito aberto e podendo logo voltar a fazer o que eu amo, que é levar alegria para as pessoas. Eu amo muito todos. Obrigado pelo carinho. Vou dizer para meus filhos que eu amo muito vocês. E é isso. E para encerrar, só quero dizer que eu continuo acreditando na justiça. A justiça divina ela é certa, mas a justiça dos homens eu continuo acreditando com todas as minhas forças.